Olá pessoal e bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula eu vou falar com vocês sobre a diferença da regressão terapêutica e da regressão espiritual. Certo? Na aula passada vocês aprenderam técnicas que vocês já poderiam utilizar de começo a final de uma terapia. Então, desde como levar a pessoa em transe, o processo de identificação desse momento que a pessoa está passando, passou, né, por esse evento, e a ressignificação do mesmo por meio de dois gatilhos. O gatilho da queima, né, da destruição, que a gente destrói exatamente aquela sensação, a gente encerra aquilo, dá um ponto final, ou da transmutação, que também é um que eu gosto bastante, né, dessa ressignificação naquele momento. Eu vou estar depois trazendo mais aulas sobre isso, sobre esse processo de ressignificação, que é muito importante. Existem diversas maneiras de a gente fazer, mas hoje eu quero trazer uma reflexão com vocês sobre essa questão do âmbito espiritual da regressão. É um ponto um pouco delicado falar disso, mas é necessário, tá? Por quê? Porque vai ter hipnólogo que fala, não tem nada a ver isso daí, a parte espiritual é totalmente pragmático, ou seja, ele é muito... ele não acredita nessa questão espiritual, que tem uma questão energética ali envolvida, né? Que não tem nenhum espírito que vai ajudar, enfim. Só que é legal a gente trazer isso, porque dentro dessa metodologia que foi desenvolvida por mim, eu trago alguns aspectos disso, tá? No sentido que não é possível a gente ir tão profundamente nesse sentido se a gente não tiver, não digo um apoio, mas uma conexão energética, uma conexão que foge muitas vezes dos conhecimentos que nós possuímos. Ou seja, as próprias palavras que você vai estar utilizando, o conduzir deste momento, ele sofre uma influência dessa consciência coletiva. Não vou utilizar nomes de guia, não é um guia, não é Deus, não é... Tipo, cada um vai ter o seu nome, tá? É muito importante que vocês entendam isso, porque, gente, é triste ver quantas pessoas às vezes deixam de assistir uma aula que pode ajudar muito ela e o trabalho dela, porque ela tem alguma restrição religiosa, né? Gente, eu já vi tantas pessoas incríveis, protestantes, né, que são... realmente, ela é o extremo, assim, dessa religiosidade, deixar de aprender por causa disso, né? Sendo que as terapias holísticas são uma ferramenta, né? E o caminho para a gente levar as terapias holísticas para esse novo nível é através dessa demonstração, que é algo simples, que qualquer pessoa pode aprender. Então, tendo isso, né, eu digo que existe uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva é uma consciência que está a toda a nossa volta e ela tem resposta para tudo, tudo que você possa imaginar, ela carrega uma resposta, ela carrega uma carga energética, ela carrega uma sabedoria. E para a gente acessar esta consciência, a gente precisa estar falando com o coração, a gente não pode ter medos, a gente não pode ter dúvidas ou inseguranças. A gente tem que estar no momento, a gente tem que estar entregue. Pois quando a gente está no momento, quando a gente está entregue, nós sentimos essa energia ao nosso redor. Ela exerce as suas forças sobre nós. É como se fosse uma energia, tá? Fechem os olhos e tentem só escutar agora neste momento. É como se fosse uma energia que ela quer manifestar. Ela é uma energia manifestadora. Ela precisa manifestar coisas na realidade. Aqui tem um porém, tá? Que se você estiver vibrando em vibrações negativas, vai ser a força manifestadora negativa que vai querer exercer força sobre você. Se você estiver nessa jornada, fazendo a formação completa, está se desenvolvendo, está meditando, está se alinhando às forças mais elevadas, esta força manifestadora virtuosa vai querer exercer força sobre você. E quando você permite isso, essa materialização através dessa força, ela se sintoniza com uma intensidade tão grande, tão poderosa, que você acaba desenvolvendo informações e conteúdos que vão além do que você poderia imaginar. Você sai da caixinha. Então, tudo que você poderia fazer em um certo momento, você tenta restringir a caixinha. Por quê? Na caixinha você controla. Na caixinha você tem o equilíbrio. Eu consigo
é isso, não, tá perfeito porque assim, desse jeito, dessa maneira, nesse quadradinho, eu conheço tudo e eu controlo o momento. O controle dá uma satisfação, ele dá uma saciedade, mas ele impede que você vivencie o inesperado, o novo, o inimaginável. E quando você se alinha, você permite seguir esse fluxo, dessa energia, dessa consciência coletiva, essa energia começa a dar informações, começa a te dar indicações, e aí as suas palavras, elas se tornam uma manifestação dessa energia. Como está acontecendo agora? É uma manifestação energética. Claro, essa energia ela se utiliza de muitos conhecimentos que o Rafael carrega. Então o Rafael, ele estudou muito, ele leu muito, ele se aperfeiçoa todos os dias. E por causa disso ele tem muito conteúdo, ele tem uma base de dados pela qual essa força maior ela pode se utilizar e se expressar. Não entendi. Mozart, Bach, grandes artistas no passado e no presente, eles às vezes recebem como se fosse uma leve brisa passando a melodia de uma música, de um canto, de um poema, de uma arte. Só que, se esses artistas não desenvolverem as habilidades, estudarem o piano, o teclado, a guitarra, as pinturas, as cores, se ele não estudar isso, ele nunca vai ser capaz de expressar essa dádiva desse recebimento que ele está obtendo. Rafa, todo mundo recebe isso? Sim, todo mundo tem acesso a isso, tá? Está disponível para todos. Claro, as informações que você receber possivelmente vai estar muito referente à sua missão, ao seu propósito na Terra. Mas todos nós temos o propósito de ajudar os outros. Então, esta informação que você recebe aqui de partilha, essa informação realmente para uma regressão, é algo inato de todo ser humano. Talvez, às vezes, uma melodia, algo mais relacionado à música, algo mais específico para algumas pessoas, sim. Talvez o poema seja para outros, sim. Mas a regressão, ou seja, este falar com o coração, ele está presente em todos. E todos possuem este poder. Todo mundo pode aplicar e exercer isso. Tá? Então é algo que eu quero que vocês realmente compreendam, que vocês comecem a assimilar e principalmente a permitir. A força não está em você exercer essa força para tentar se conectar. Anotem isso. A chave de uma boa regressão está em você permitir que essa força se conecte com você. Porque essa força está a todo momento querendo se conectar. Mas você fica tirando, como se fosse um mosquito chato. Você está tentando afastá-la. Por quê? Porque você está pensando nos problemas, você está na segurança, você está presente nas dúvidas, você está presente em um monte de coisa que não importa. E você tem medo, você tem insegurança. E isso cria barreiras, isso cria distanciamento, isso cria tipo como se fosse um escudo e você fica impedindo que essa conexão ocorra. E aí você continua com o escudo e você fica, eu preciso me conectar, eu preciso me sintonizar. E isso não vai acontecer enquanto você não se entregar. Você precisa se entregar para o desconhecido. Você precisa sair dessa caixinha. Você precisa expandir a sua consciência. Rafa, você está falando um monte de coisa, mas não está falando nada sobre regressão. A regressão é um poder. É algo que você precisa compreender todo o mecanismo. Poderia passar apenas a uma hipnose para vocês aqui e falar, replica isso aí e faz. Sim, mas eu garanto para você que você não teria um resultado tão excepcional se você fizesse, se você realmente entender o que eu estou falando aqui. Tá? É um conteúdo secreto, é um conteúdo único que poucas pessoas estão tendo acesso. Estou falando de olhos fechados porque realmente estou recebendo essa energia, estou partilhando aqui com vocês. Tá? Então, primeiro passo, se entrega. Sai da caixinha. Você precisa ter coragem para não ter o controle. É não ter o controle. É não saber a próxima fala. O Rafael não necessariamente sabe exatamente qual vai ser a próxima fala que ele vai trazer, o próximo conhecimento. Mas como então o Rafael consegue ter um início, um meio e o fim de uma aula? Como que ele consegue fazer essa integração? Como ele consegue não perder o ponto? Por causa dessa consciência coletiva e de todo o conhecimento que o Rafael já desenvolveu. Então a chave está desta metodologia em conectar o espiritual com o terapêutico.
Quando nós cruzamos isso, a gente ativa um poder infinito, tá? Terapêutico, práticas, conhecimento, é a técnica, é a hipnose, é a leitura, é você entender diversas ferramentas terapêuticas, é você estar sempre buscando se conhecer, é você documentar, é você anotar. X. O Y da questão aqui, na espiritualidade, é essa parte que você tem que se permitir, você tem que se entregar, você não pode ter medos, né? Você tem que deixar acontecer, né? E parar de querer ter o controle da vida e deixar, porque aí, por que eu tô falando isso? Porque quando você estiver fazendo uma regressão, você vai deixar a história acontecer. Você não vai ficar no roteirozinho, ai meu Deus, eu esqueci qual que é o roteiro, eu não sei o que fazer, e agora? Não, por quê? Porque você está falando com o coração, você sabe aonde que você quer levar a pessoa, você sente o que ela precisa, aonde que ela precisa ir, e você vai auxiliá-la a chegar a estes lugares. Entende? Você nada mais é do que um guia. Você vai trabalhar sobre os caminhos da pessoa, não sobre os seus. Entende? Então, sempre trazer essas histórias, essas perspectivas, né? Cria histórias, né? Tem algumas, por exemplo, histórias que eu reutilizo e não tem problema, mas que eu assim, mas elas vão mudando conforme a pessoa, né? Por exemplo, eu gosto de trazer, tem certas sensações para mim que são muito fortes, né? Por exemplo, eu tenho uma que eu adoro, que é a questão do rio, né? Da pessoa estar deitada no rio e ela sente, você fala para a pessoa, né? Agora você está num rio ou num lago, o que for, na verdade um rio é muito mais interessante, e você está numa boia e você está flutuando sobre essa água. E este rio é confortante, ele te traz paz, ele te traz conforto, a água está morna, ela está gostosa e tem um leve balançar para um lado e para o outro. E este rio vai te levando com a correnteza, levemente, ele vai te carregando e te levando rio abaixo. Conforme você vai se entregando, conforme você vai relaxando, este rio vai te levando para novas profundezas do seu inconsciente. E você relaxa, você se entrega, você desconecta da realidade e você vai nessa sutileza se entregando, se entregando, se entregando. E a correnteza vai te levando. Sinta-se entregue. Enfim, até eu já estou entrando aqui, né, nessa correnteza, mas vocês entendem? É a voz, é o tom, é a continuação, é a pessoa se sentir carregada por este movimento, né? Você pode falar uma caminhada, uma estrada, você pode dar que você está numa trilha, que você está numa casa, você está numa mansão, traga a pessoa para algum lugar e instigue ela a participar dessa jornada, uma jornada relaxante, né? Por que eu gosto muito do exemplo desse do rio? Porque o rio, a pessoa se sente que ela realmente ela está no momento relaxativo, ela pode estar deitada e mesmo assim se movimentando, né? Então por isso que é muito interessante. Então aqui eu utilizei algo da espiritualidade junto com conhecimento, uma análise prática que eu utilizo, né? Que eu desenvolvi através da hipnose. E aí a gente junta esses dois conceitos e a gente desenvolve algo único, tá? Muito forte, muito impactante, né? A gente pode trazer isso como uma jornada espiritual, uma jornada energética. A gente tem que demonstrar à pessoa que no final desse rio ela vai encontrar as respostas que ela sempre buscou, que ela vai conseguir obter esse. Daí depende do que você vai estar escolhendo, né? Se você quer a destruição daquele momento ruim ou a ressignificação. Ela vai conseguir ter a clareza, ela vai conseguir ressignificar, ela vai conseguir transmutar. E ela quer, fala assim, você quer, né? Você pode falar para ela, você deseja chegar até o fim, compreender essas suas dores, ressignificar as suas dores. Mas para chegar lá, você precisa se relaxar e se entregar mais e mais. É, e traz a pessoa para esse estado, leva ela cada vez mais profunda. Quanto mais aprofundada ela tiver, quanto mais entregue ela tiver, mais intenso vai ser esse momento, mais resultados você vai conseguir trazer,
mais intenso vai ser esse momento, esse insight que ela vai ter, e aí você vai conseguir resultados inimagináveis. Então, quando nós juntamos os dois lados, nós temos as respostas. E como eu tenho falado para vocês, é deixar-se também levar pelo fluxo, né? Eu entro junto neste processo de regressão com a pessoa. É como se eu estivesse lado a lado dela, né? Ela tá pelo rio e eu tô ali com ela, carregando, guiando ela por este caminho, entende? É aí que a gente consegue tá transformando e ressignificando. É algo muito poderoso, tá? É algo muito poderoso. Que eu quero que vocês utilizem, tá? Essas ferramentas. Eu acredito que vocês não vão encontrar esse conteúdo em nenhum outro lugar, tá? Então aproveitem bastante, gente. Lembrando que uns pontos para a gente frisar nessa questão. A espiritualidade é essa conexão com esse mundo que nós desconhecemos ainda. Você pode ter a religião que você for. Você pode ser espiritual. Pode ser uma pessoa espiritualizada, tá? Saiba disso. Não deixe de se desenvolver como pessoa, como um espírito, espiritualmente, por causa da sua crença, tá? Esse é o conceito que às vezes a própria religião criou, né? Que terapia holística não pode, não. É porque eles querem limitar, eles não querem que você expanda, querem que você fique contido aquelas verdades que a igreja, ou seja, qual for a sua religião, produz, né? Então, até se a gente for olhar pela religião, é o religare, né? Restabelecer esta conexão com esta força maior, né? E quando nós fazemos essa religação, nós nos reconectamos com as pessoas. Então, a espiritualidade, ela nos reconecta também, né? Porque a gente deixa essas diferenças de lado, né? Eu estou certo, esse daqui é o certo. Então, a gente perde isso e a gente passa a enxergar as pessoas como pessoas e não como perspectivas. Essa aula foi isso. Eu vou encerrar por aqui. Foi bem tensa. Rafa, mas você falou muita coisa de olho fechado. É uma dica que eu dou pra vocês, gente. Eu não consigo gravar, não consigo fazer isso. Faça de olho fechado. É tipo uma energia. Nós empenhamos uma certa energia quando nós estamos de olhos abertos. E quando nós fechamos, essa energia é dissipada para os nossos outros sentidos. Então, nosso sexto sentido fica mais aguçado, nossa audição fica mais aguçada, nosso olfato. Tudo isso fica mais... Por quê? Porque ele está recebendo essa energia que estava sendo enviada para os olhos. Um exemplo que eu tenho na minha vida é nesse, né, de realmente receber essas influências, sentir o mundo mais intensamente. Eu fecho os olhos. Quando eu estou correndo, né, quando eu vou fazer algumas maratonas, tem alguns momentos eu vejo assim, tem uma retona. Eu fecho o olho e eu vou de olho fechado. Por quê? Porque eu estou otimizando a minha energia. Quando eu estou treinando, também. Eu não aguento fazer mais uma série, o que eu faço? Eu fecho o olho. É claro, você vai começar a sentir fortemente essa energia sendo dissipada para o seu resto do corpo, tá? E a visão, ela tende muito a nos iludir, né? Quando nós fechamos os olhos, nós enxergamos a mais pura essência da realidade, tá certo? E é isso, gente. Muito obrigado por essa aula. Se você está gostando, isso está fazendo sentido para você, lembre-se de compartilhar a formação completa. Convide alguém, chame pessoas para participar desse movimento. O Rafael sozinho, ele não tem o poder de transformar o mundo. Mas este sonho, que eu sei que não é só meu, ele se torna realidade quando você se transforma, você entende o que eu estou transmitindo e principalmente você convida outras pessoas. Porque você sabe, você hoje compreende que a IBRAF não é apenas mais uma formação aleatória. Ela é algo que realmente a gente está sempre buscando melhorar, sempre melhorar as aulas, a gente sempre vai estar atualizando, tá? O curso vai estar sempre em atualização, a gente vai estar sempre buscando o melhor para vocês, é algo que a gente expressa a nossa verdade, né? E a própria questão financeira é para poder expandir o mercado, para a gente poder comprar mais ferramentas, para a gente expandir o nosso time, para a gente expandir a nossa atuação. Não é apenas... Observe, gente, reflitam também isso, vocês têm que estar conscientes daqui para frente. Observe essas outras formações que tem no mercado. Quantas você não comprou? É um curso que nunca mais foi atualizado. O suporte não está nem aí com vocês. Eles não são verdadeiros. E eles só estão pensando no dinheiro.
Aqui é missão, tá? Até compartilhar com vocês nessa aula, para quem... A aula já encerrou, mas eu vou começar a dar essas reflexões, porque eu acho muito legal para o nosso desenvolvimento. Hoje em dia, eu estou tendo acesso a pessoas, a lugares, a uma série de coisas que antes pareciam muito distantes, né? Eu vou dar o exemplo de pessoas que antes eu olhava assim, assim, nossa, meu Deus, essa pessoa é de outro mundo. Sabe quando você olha com um olhar de fã, né? Um olhar de, nossa, essa personalidade é uma pessoa famosa, sei lá. E eu tive acesso a diversas pessoas nesse último tempo, né? Pude conhecê-las. E o que é mais interessante de tudo isso é que a gente percebe que não é nada demais. Não desmerecendo a pessoa, claro, mas não é tudo aquilo que a gente imagina, né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que a vida é simples, que todos nós podemos, que você também pode. E é um grande desejo que eu quero que vocês me enxerguem como, claro, algo a ser atingido, uma meta, né? E é uma meta a ser superada, né? Diferente de outras formações que as pessoas não passam todas as informações, aqui eu vou passar tudo que eu tenho para vocês, tá? Para que vocês possam ir além, para que vocês possam pegar esse conteúdo, aprimorá-lo e fazer mais com isso. Porque é assim que o mundo desenvolve. Enquanto a gente for mesquinho, enquanto a gente vai, não vou passar para ele isso, fazer aquilo, esquece. A gente não vai materializar essa missão do movimento holístico. A gente não vai a lugar algum. E você nunca vai ser capaz de falar com o coração. Então lembre-se, uma das chaves também para falar com o coração é a verdade, não ter segundas intenções e viver a sua missão. Quando você tem isso, todo o resto, a prosperidade e tudo mais, ela vem como posso dizer, ela vem naturalmente. E você vai perceber que realmente o que faz você continuar batalhando, acordando cedo, de segunda a segunda, indo dormir de madrugada, às vezes virando noites, não é o dinheiro. É as vidas que você pode impactar, as pessoas que você pode transformar. Para mim, hoje, a maior riqueza é poder receber uma mensagem de uma pessoa que mudou a sua vida. Rafa, eu tô atuando como terapeuta, transformei, ressignifiquei. Ou quando alguém me encontra na rua e fala, meu Deus do céu, foi incrível a transformação dos 21 dias, seu material. Isso enche o coração e é um propósito que está sempre se renovando, né? Porque quando você fala, eu vou comprar aquela casa, tudo bem, você vai conseguir comprar aquela casa, você vai conseguir comprar aquele carro. Mas e aí? Qual que é a tua missão, qual que é o teu propósito? Era só isso? Porque ele vai encerrar ali. Mas se a sua missão for ajudar o outro, for sempre buscar se desenvolver, você está no lugar certo. E eu garanto para você que você nunca vai ser saciado. Vai ser algo que vai te motivar todos os dias.